mesmo quem não tem ainda um empreendimento, não trabalha nessa área, é importante aprender sobre o empreendedorismo. Todo mundo deveria aprender sobre o empreendedorismo logo cedo. Hoje pela manhã eu estava em uma reunião com um pós-doc em matemática que atua em vários ramos. Mês passado apresentou um artigo na Flórida nessa área de inteligência artificial. E como ele é da área de matemática, eu produzo algumas coisas com ele também, livros e outras pesquisas. Me veio ao coração de começar a desenvolver um material para criança. Eu estou falando aqui, né? Nem é bom falar muitas ideias, né? Isso nem seria uma coisa boa falar sobre empreendedorismo, mas nós vamos fazer um material para criança, para desenvolver o ímpeto empreendedor desde criança. Não importa se essa criança vai ser uma pessoa que vai trabalhar no comércio ou não, mas todos deveriam aprender sobre o empreendedorismo. E pesquisando sobre empreendedorismo, eu vi aqui algumas definições e algumas explicações a respeito de empreendedorismo. Empreendedor, o que é um empreendedor? Se alguém chegasse para você e perguntasse o que é um empreendedor, o que é ser empreendedor, o que você diria? Qual seria a sua resposta? Se eu pegasse agora esse microfone e chegasse até você e dissesse, defina empreendedor, o que você definiria? Bem, pense sobre essa definição, mas eu não vou fazer isso com você agora, mas eu vou dar uma definição. Não quer dizer que essa é a definição do empreendedor, mas é uma definição. Empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio, aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma organização lucrativa. Qual é o objetivo do empreendedor? Ter algum tipo de benefício. Esse benefício pode ser lucro financeiro, mas existem outros tipos de benefícios que não necessariamente é um lucro financeiro. Por exemplo, quando um jovem vê uma jovem e se interessa por ela e começa a empreender, a ter uma iniciativa para iniciar um relacionamento com essa jovem. Ele está interessado em ter algum tipo de benefício. Ter uma companheira, ele está interessado em um benefício. O lucro dele será um benefício que não necessariamente é dinheiro. Talvez até vai perder um bocado de dinheiro com isso, né? Mas ele está investindo, buscando ter um benefício. Então, ele está empreendendo. Agora, muitas vezes, um jovem vê uma jovem, se interessa por ela, aquela jovem está solteira, existe uma oportunidade, mas ele não tem a coragem de empreender. Ele não tem a coragem de ir até aquela jovem e falar com ela, por conta de alguns obstáculos. Muitos desses obstáculos é timidez. Timidez é um obstáculo. Outros obstáculos é o medo de receber uma negativa daquela jovem. E se ela não quiser? E se ela me disser não? Bem, se você não for, ela já disse não. Então, eu estou dando esse exemplo simples, mas essa ideia, ela acontece nos empreendimentos de um modo geral. Pessoas conseguem identificar uma oportunidade, mas não têm coragem. E outros nem identificam a oportunidade. Isso também é um problema. Na igreja, existe um empreendedorismo. E qual é o benefício? O benefício, muitas vezes, são vidas. Você vê oportunidades de satisfazer um desejo de Deus. Na Bíblia fala que Deus tem 2 desejos. Quais são os 2 desejos de Deus? Que todos os homens sejam salvos, a palavra fala em Timóteo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu já vejo aí 2 formas de empreendedorismo na palavra. E o meu desejo é satisfazer a vontade do Senhor. Então, tudo aquilo que, de alguma forma, eu posso contribuir para satisfazer a vontade do Senhor, se eu ver uma oportunidade, é uma oportunidade de um empreendedorismo para mim. Então, quando eu vejo um lugar onde tem pessoas que não conhecem a palavra,
de Deus, não tenho um relacionamento ainda com o Senhor, eu vejo uma oportunidade de empreender com a evangelização. Eu tenho que fazer algo para que essas pessoas sejam despertadas a consumir o melhor produto que existe, que é o relacionamento com o Senhor Jesus. Amém? Então, isso é uma coisa simples, mas essa ideia de empreender, ela está em todas as áreas. Então, o empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender. O empreendedor, sem iniciativa, ele não está desenvolvendo nenhuma atividade empreendedora. Tem que ter iniciativa. Eu te pergunto, qual foi a sua iniciativa empreendedora hoje? Muitas vezes nós vivemos das nossas iniciativas empreendedoras do passado. Então nós vimos uma oportunidade no passado, tivemos aquela iniciativa e estamos vivendo até hoje dessa iniciativa. Mas nós não continuamos tendo novas iniciativas de empreender. Continuando aqui, o empreendedor é aquele indivíduo que é criativo. Diga para alguém perto de você, diga, ei, você é criativo. Então, é um indivíduo que é criativo, que é inovador, que é arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear seu futuro. É aquele que sabe determinar quais e como seus produtos ou serviços serão colocados no mercado. Que é o que estabelece metas, que inicia projetos, que controla resultados, que visualiza e busca sucesso no seu empreendimento. Então, vou repetir essa parte. É aquele que sabe determinar quais e como seus produtos ou serviços serão colocados no mercado. Você sabe determinar quais e como os seus serviços e produtos serão colocados no mercado. Sabia que nem todo serviço, nem todo produto deve ser colocado no mercado hoje? Você precisa saber quais são os seus serviços e quais são os seus produtos que deverão ser colocados no mercado no tempo em que você está. Pode ser que você tenha um serviço que não é adequado para este tempo. Não funciona bem neste tempo. Ok? Mas pode ser que sim. Então, você precisa entender. Imagina, num tempo de muito frio, a pessoa querer sair vendendo picolé no meio da rua. Talvez até ele consiga, né? Mas não é a melhor estação para sair vendendo picolé. No dia que o Flamengo perde, você sair estendendo camisa do Flamengo. Você tem lá 1 milhão de camisas do Flamengo, 1 milhão não, 1000 camisas do Flamengo, guardado na sua loja de roupas, produtos esportivos. No dia que o Flamengo perdeu, é o dia que você vai fazer agora um empreendimento. Você vai divulgar camisa do Flamengo. Uma promoção de camisa do Flamengo. Você tem um produto, esse produto é rentável, existe a maior torcida do mundo. Bem, não sei se ainda é do mundo, mas pelo menos do Brasil. Também não sei se ainda é do Brasil. Estou muito desatualizado nessa área. Mas eu sei que é uma grande torcida, isso aí é verdade. E você tem um produto bom, mas está colocando no mercado na hora errada. A Bíblia diz que o sábio, ele discerne o tempo e o modo de todas as coisas. O sábio, ele discerne o que fazer, quando fazer e como fazer. Agora, a mesma Bíblia que diz que o sábio discerne o que fazer, como fazer e quando fazer, diz também que há um espírito no homem e é o sopro do Todo-Poderoso que o faz sábio. A inspiração de Deus, o sopro de Deus sobre a sua vida te torna sábio. E quando o sopro de Deus está soprando sobre a sua vida, você vai começar a discernir o que você precisa fazer, quando você deve fazer e como deve fazer estas coisas. Ser empreendedor de sucesso é acreditar na sua capacidade de liderança, é estar motivado, ter capacidade de planejar para o longo prazo e maximizar seu desempenho no curto prazo.
O bom empreendedor é aquele que analisa, identifica, define, decide e monitora o desempenho do seu negócio. É aquele que descobre armadilhas e que implementa novos rumos em busca de resultados eficazes. Olha só, então o empreendedor ele tem uma visão de longo prazo. Ele vê coisas que vão acontecer no futuro. Muitos chamam isso de visão de futuro, mas é uma visão de longo prazo. Ele não está simplesmente limitado no que está acontecendo hoje. Ele vê o que está longe. Mas, ao mesmo tempo que ele vê algo que vai acontecer no seu empreendimento no futuro, ele monitora o que está acontecendo no presente. Aquela pessoa que só fica imaginando o que vai acontecer no futuro da sua empresa, mas não cuida bem do que está acontecendo no presente, ele não gerencia bem o que está acontecendo, não lidera bem a sua empresa, não controla os resultados, agora ele só é um sonhador. Ele não está realmente como um visionário. Existe uma diferença de um visionário para um sonhador. Um sonhador é aquela pessoa que só tem ideias interessantes para o futuro. A ideia pode ser boa como for. Mas se for de uma pessoa que não faz bem aquilo que está na sua mão para fazer agora, é só um sonhador. Nunca vai acontecer nada. Porque sempre é uma pessoa que só aponta para o futuro, mas nunca faz nada no presente. Só que o seu futuro será o presente de amanhã. Se você não aprender a trabalhar bem no seu presente, você nunca vai ter um bom presente. Porque a sua ideia, que você hoje vê a ideia funcionando bem no futuro, essa é uma ideia para funcionar bem no presente. De 2027, por exemplo, se Jesus não voltar daqui para lá. Então, se eu quero melhorar o meu futuro, eu preciso projetar para o futuro, mas trabalhar bem o meu presente. Eu preciso trabalhar bem o meu hoje. Eu preciso organizar o meu hoje. Eu preciso olhar para os processos administrativos daquilo que vem à minha mão para fazer hoje e estar constantemente melhorando aquilo que eu faço hoje. Porque se você estiver constantemente melhorando aquilo que você faz, aprendendo mais sobre o que você faz, aprendendo mais a lidar com as pessoas, você certamente vai estar em uma curva de crescimento. E aquilo que você vê grande lá no futuro, vai ser grande lá no futuro, porque você vai estar tornando o seu futuro grande a cada dia. O seu hoje deve ser maior do que o seu ontem. E como é que eu faço o meu hoje maior do que o meu ontem? Tomando decisões hoje melhores do que as decisões que eu tomei ontem. Procurando organizar hoje o que eu tenho na minha mão melhor do que o que eu fiz ontem. Porque, afinal, tem coisas que a gente consegue organizar hoje que nós não tínhamos como organizar antes. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui uma nuvem no meu celular. Não vai dar para eu mostrar a vocês todos. Mas aqui, ó, tem essa nuvem no celular. Não sei nem se dá para fazer propaganda, porque não sei se vai passar na TV. Mas aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, aqui tem várias pastas nessa nuvem. Eu pago uma nuvem que eu pago em torno de uns R$600 por ano, 600, 700 reais por ano de uma licença para ter acesso a essa nuvem. E nessa nuvem, aqui, quando eu coloco aqui, tem minha primeira pasta, financeiro de Jackson, pessoal. Segunda pasta, o FESA. Então, nessa pasta aqui, quando eu clico, tem várias subpastas que aqui dentro está o meu computador da UFESA. Então, aqui dentro tem 2015.1, 2016.1, 2016.2, 2017.1, 2017.2, 2018.1, 2018.2. Então, se eu quiser saber o que eu fiz no segundo semestre de 2018, eu vou entrar na pasta de 2018.2. E eu tenho tudo o que eu fiz aqui. Então, o meu computador da UFES ele foi substituído. Eu recebi um e-mail dizendo, olha, seu computador, como ele tem mais de 10 anos, ele foi substituído por um computador melhor. E eu nem me preocupei, pode levar, porque tudo que eu tenho lá está na nuvem. Ok? E está na palma da minha mão. Então, tenho no meu celular, tenho no meu tablet, tenho no meu computador, tenho no seu celular. Todos os meus computadores eu posso ter acesso através do celular de qualquer
pessoa que está aqui. Isso é um nível de organização que eu posso ter hoje, que há 10 anos atrás eu não podia ter esse nível de organização, porque eu não tinha a tecnologia disponível para isso 10 anos atrás, e eu também não tinha o dinheiro disponível para isso nesse tempo. Acho que 10 anos eu já tinha, mas há 15 anos não tinha. Então, existem coisas que você pode organizar hoje no seu empreendimento que antes você não podia. Então, não fique fazendo a mesma coisa do mesmo jeito o tempo todo. Você precisa estar sempre aprendendo. O empreendedor, ele tem que ser uma pessoa humilde. O que é uma pessoa humilde? Humildade é a capacidade de você ouvir e ser ensinado. É a capacidade de você aprender. É a capacidade de você mudar. Uma pessoa que não tem capacidade de mudar, uma pessoa que não consegue aprender com ninguém, que acha que a forma que ela está fazendo é certa e absoluta, e não consegue ouvir um conselho e refletir sobre esse conselho a ponto de estar disposto a mudar, isso chama-se soberba. A humildade, ela tem essa capacidade de ouvir e fazer ajustes. Eu estava num grupo e nós temos um estúdio aqui da Rede Verbo e é interessante que eu estava procurando soluções para esse estúdio de acústica, tudo, e estava com um problema por causa do ar-condicionado. Esse barulhinho, esse chiadinho do ar-condicionado, lá o ar-condicionado fica mais próximo e os nossos microfones tinham uma captação muito boa. Então, esse barulhinho estava saindo no som dos vídeos, né, que a gente fazia das nossas lives. Tem um pessoal aqui que acompanhou, lembra, ficava aquele chiado chato. Meu ouvido, eu escuto tudo, praticamente, né, quando eu estou lá. Então, eu procurando resolver isso e não tinha jeito. Porque por mais que eu isolasse o som para não vir som de fora para dentro, o som que era produzido dentro do próprio ambiente, eu não conseguia isolar. Então, para mim, era um problema complicado. E eu estava lá e eu vi uma pessoa que fez uma pergunta nesse grupo. Como era que ela resolvia esse problema? E alguém disse, olha, se você comprar um programa chamado CRISP, você nunca mais vai ter esse problema. Então, uma pessoa deu uma solução para o outro. Eu nem sei se esse outro que perguntou comprou. Mas quando ele deu essa solução, eu disse, eu vou olhar que produto é esse, porque pode ser que resolva o meu problema. Às vezes, uma dica que alguém dá para uma outra pessoa pode resolver o seu problema. E quando eu pesquisei, esse CRISP é uma inteligência artificial americana. Custa em torno de R$300 a anuidade dele. E eu disse, rapaz, eles disponibilizam você usar 4 horas gratuito por semana. Eu baixei, comecei a usar e eu fiquei impressionado. Porque se você bater palma assim, ó, a inteligência artificial diz, ele não quer que saia palma. Então, pode bater palma à vontade. Se um menino gritar no corredor, não sai o grito do menino. Esses dias com chuva, Misael lembra, né, de uma chuva que teve, que ficou horrível, né? Mas esses dias, com a chuva que estava, só porque o CRISP estava ativado, a inteligência artificial dizia, olha, ele quer que saia voz, ele não quer que saia barulho de chuva. Então, saía a minha voz limpinha e o barulho de chuva não saía nada. Nem parecia que estava chovendo. O clique, até aquele clique do mouse, nas minhas aulas, saía o clique do mouse. Agora, o clique do mouse não sai mais, porque existe tecnologia trabalhando ali. Então, é importante você estar atento para tecnologias que estão disponíveis hoje para favorecer o seu negócio. Se você atende um cliente, por exemplo, pessoal aqui da área de alimentos, ele comprou uma comida para lá, né, um bolo, qualquer coisa, uma ração. Se ele comprou uma ração para um animal, a menos que ele está cuidando do animal de alguém um único dia, esse animal vai precisar comer todo mês, toda semana. Então, mês que vem, ele vai precisar comprar de novo. Então, antes dele vir comprar a ração, você já pode fazer um trabalho para saber quanto tempo leva para um saco de ração acabar para o cachorro. Você pode fazer o cadastro daquele cachorro, o tamanho do cachorro, o peso do cachorro, saber quanto tempo ele leva para comer aquela quantidade de ração. E poucos dias antes do saco de ração acabar, você já mandar uma mensagem para ele, não você, mas um software, mandar uma mensagem para ele, sei que a ração do seu cachorro já está acabando, é hora de comprar na melhor empresa de ração de Mossoró.
Isso tudo você pode fazer sem você ter nenhum esforço, através de tecnologia que já está disponível hoje. Isso eu estou dando uma dica, não estou dizendo que você vai fazer isso, mas você tem que estar atento. Não adianta mais, amados, hoje a gente está vivendo no mundo moderno que a gente está, com a mentalidade de Fred Flintstone, no homem lá de pedra, né? Eu coloquei aqui alguns pontos. Primeiro ponto, meu tempo já está se esgotando, mas o primeiro ponto é problemas versus oportunidades. Problemas versus oportunidades. Todas as vezes que um problema ele aparece, juntamente com o problema existe uma oportunidade. Na China, não é, o idioma chinês, a palavra crise ela transmite a mesma ideia da palavra oportunidade. No idioma russo, a palavra planejamento é da mesma raiz da palavra sonho. Sonho. Então, quando um chinês ele vê uma crise, ele está vendo uma oportunidade. Quando um russo ele está fazendo um planejamento, para ele está planejando um sonho. Então imagina, quando você está planejando o seu empreendimento, se você pensar como um russo, quando você está planejando o seu empreendimento, você está planejando a realização do sonho de uma pessoa. Quando uma pessoa entrar na sua empresa, ela vai estar realizando um sonho. Você já pensou? Isso vai fazer as suas ações serem diferentes, né? Então, problemas ou oportunidade. Como é que eu vejo problemas? Como é que eu vejo o problema como uma oportunidade ou simplesmente como algo que acabou? Como um empreendedor vê um problema? O empreendedor, ele sempre vai ver um problema como uma oportunidade. Seja de ter um lucro ou de melhorar um processo. Se for um problema dentro da empresa dele, ele vai ver como uma oportunidade de melhorar aquele processo, de fazer algum tipo de mudança. Isso é muito importante. Um outro tópico para a gente pensar aqui é criatividade versus imitação. Todas essas palavras que eu estou colocando aqui estão dentro daquelas definições de empreendedor. O empreendedor ele é criativo. Criatividade versus imitação. Uma coisa que eu tenho percebido, pessoal, é que quando alguém começa a se dar bem em um empreendimento, vários outros empreendimentos iguais começam a aparecer. Se uma pessoa fez um restaurante e está sendo um sucesso, menos de 2 anos, tem vários restaurantes naquela mesma linha. Uma pessoa abriu uma loja de doce, está dando certo, várias lojas de doce. Uma pessoa colocou um açaí na mesma rua, vai ter vários açaís. Criatividade ou imitação? Um empreendedor iniciou um empreendimento que está sendo um sucesso. Outros que pensam que são empreendedores, mas na verdade são apenas imitadores, começam a imitar o que está dando certo por iniciativa de um empreendedor. Isso é um problema. Aí eu pergunto, todas as vezes que você for criar algo, ou ter uma iniciativa para fazer um determinado empreendimento, se pergunte, por que eu estou iniciando? É porque eu estou vendo alguém ter sucesso naquela área? Ou porque eu estou sendo inspirado para fazer isso? Porque talvez você seja inspirado para fazer algo que até já está acontecendo. Mas se você está sendo inspirado, você não vai fazer copiando os processos que o outro está fazendo. Você vai ter uma iniciativa, vai haver um diferencial. Eu já participei de lançamento de livros, inclusive já escrevi livro de cálculo. E quando eu vou escrever um livro de cálculo, eu estava lá escrevendo um livro, eu pensei, por que eu vou escrever um livro de cálculo se já existem dezenas de coleções de livros de cálculo, centenas de livros de cálculo diferentes? Por que eu vou escrever um livro de cálculo? Aí eu descobri por que eu ia escrever esse livro. Porque eu percebi que a maioria dos alunos tinha muita dificuldade de ler o livro de cálculo.
Eles tinham muita dificuldade. Pegava o livro e não entendia nada, era como se fosse em grego. Então eu pensei, eu vou fazer um livro de cálculo, que quem estiver lendo esse livro, o livro vai ser o professor dele. A comunicação, o diálogo entre o livro e o aluno vai ser um diálogo mais próximo. A parte mais dura eu vou deixar para o final, depois que ele já tiver maturidade para entender, mas não repulsando logo no início. Então você precisa ter esse ímpeto. Por que eu estou fazendo algo? Por que nasceu uma nova igreja em Mossoró, se só da Assembleia de Deus já tinha 200 igrejas em Mossoró? Mais de 200. Por que mais uma igreja? Será que essa igreja é mais uma igreja em Mossoró? Não pode ser mais uma. Porque se você apenas faz mais uma, você não promove crescimento. A única coisa que você promove é remanejamento. Aí quando existe várias pessoas imitando um empreendimento do outro, não existe crescimento na economia, porque só existe um remanejamento de clientes. Então fica um cliente que ia naquele restaurante numa semana, na outra semana vai nesse outro restaurante, e não é um novo cliente. Não tem uma atração turística que vai trazer clientes de fora para esse restaurante para entrar recurso novo na economia, porque há só uma imitação. Mas quando algo original acontece, vai atrair a atenção de muita gente. E eu creio em nome de Jesus que a criatividade do Senhor na sua vida vai te fazer coisas originais. E até mesmo pessoas de longe vão se interessar pelo que você faz. Porque aquilo que você faz é tão original que nem vai ter longe para ninguém comprar. Eles vão ter que vir aqui. Vão ter que vir aqui solicitar os teus serviços. Vão ter que vir aqui te contratar. Porque o que você faz é original, é autêntico, é único. Existe uma identidade em você. Então, criatividade é algo importante. Eu coloquei aqui o empreendedor não olha o que está dando certo no negócio dos outros para fazer igual. Ele está atento às necessidades e procura ser original. Mesmo que ele faça o que está sendo feito, ele fará de forma diferente e original. Não se transforme em uma cópia. Não se transforme em uma cópia, porque você já nasceu original. Você é original, você não tem a digital de ninguém que está do seu lado. Aleluia. Então diga isso para alguém perceber. Diga, ei, nunca se rebaixe a ser uma cópia de outra pessoa, porque não tem ninguém igual a você. Você é original. Terceiro ponto que eu coloquei aqui. Coragem versus medo. Uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui é que o empreendedor, ele é arrojado. O empreendedor, ele é arrojado, ele é corajoso. Ele não tem medo de se arriscar. O empreendedor, ele toma iniciativa. É como aquele cara, né, que viu lá a menina, que ele se interessou. Ele não tem medo de receber um não. Ele vai. E vai ter uma iniciativa. Ele é arrojado. O medo, ele paralisa as pessoas. Você já percebeu? Quando a pessoa tem medo, ela fica paralisada. O empreendedor é alguém que está perseguindo algo. O medo deixa você paralisado. Ninguém paralisado persegue alguma coisa. Alguém que está com medo, ele tem a ideia de que está sendo perseguido. Alguém que está com medo fica paralisado, não avança. Ou, quando avança, avança tão desconfiado que não consegue desenvolver uma velocidade. Bem, eu já tive um medo que eu corri, né? Mas eu não corri para onde eu estava querendo, eu corri para qualquer lugar. Tem gente que está com tanto medo que também corre para qualquer lugar, não tem meta. Ele só quer se livrar daquele problema. E tem gente com medo do empreendedorismo, está correndo de tudo que se chama empreendedorismo. E por várias razões. Por causa do espírito de medo, espírito de intimidação, mas também por causa das frustrações. Frustrações. As frustrações também podem te dar medo de errar mais uma vez.
Mas você não vai errar mais uma vez. A palavra de Deus fala no livro de 2 Timóteo, na carta 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Está escrito, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, amor e de moderação. Sabia que o Senhor tem te dado o espírito de poder, de força, de ousadia e de moderação? Porque a moderação também é importante. O bom senso também é importante, até mesmo no empreendedorismo. Você não sai fazendo as coisas de qualquer jeito, sem inteligência. Deus nunca tirou a nossa inteligência. Foi Deus quem nos deu a capacidade de raciocinar. Por outro lado, Deus não nos deu um cérebro para que nós ficássemos alienados do próprio Deus. Nós devemos conversar com o Senhor e também com pessoas. Deus não nos criou para ser uma ilha. Em Provérbios capítulo 18, versículo 1, diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, vai contra. Se você está querendo começar um empreendimento, você não deve fazer isso de forma isolada. Não estou dizendo que você tem que ter uma sociedade, mas você deve conversar com outras pessoas, procurar saber também o que já é feito, não para imitar, mas para ver o que já deu certo, o que já deu errado. Se deu errado, por que deu errado? Será que é porque aquela iniciativa dá errado ou porque quem fez atropelou outros princípios? Isso é muito importante. Estar aqui já é uma iniciativa que você não quer se isolar. Você está querendo aprender alguma coisa. E eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração algumas coisas aí. Não sou só eu. Eu coloquei aqui um quarto ponto. Mas nesse terceiro ponto, diga aí para alguém, diga, ei, não fique paralisado pelo medo. Nem por esse frio. Quarto ponto que eu coloquei aqui é estratégia versus espontaneidade. Eu lhe pergunto, você é uma pessoa estratégica ou uma pessoa espontânea? A gente poderia ver essa palavra espontânea de várias formas. Mas o que eu quero me referir aqui, entre estratégia e espontaneidade, é que um empreendedor, ele não pode lidar com as coisas e deixar as coisas acontecerem no seu empreendimento espontaneamente. Tipo, se der certo, deu certo. Continuar tocando e esperando que simplesmente os clientes um dia vão despertar e vão dizer, vamos para aquela loja. Vamos ligar para aquela pessoa. Ei, o empreendedor, ele é intencional. Nunca o resultado bom vai chegar só de forma espontânea. Não. Sabe, até na pesca maravilhosa, Jesus disse, lance a rede naquele lado. Faz-te ao largo e lança-te a rede. Eles precisaram lançar a rede. Os peixes não pularam sozinhos na rede. Eles tiveram que fazer algo. Então, o empreendedorismo não é algo que acontece espontaneamente. Você precisa ter estratégias. Agora, as estratégias não precisam ser meramente naturais. Claro, você pode ter estratégias inspiradas pelo Senhor. Em oração, o Espírito Santo vai te dar estratégias. Converse com Deus. Em fé, Ele também vai te dar estratégias de como você vai conversar com um fornecedor, de como você vai conversar com um cliente, de como você vai atrair novos clientes, novas parcerias para o seu negócio. Você deve ter estratégias. Eu lhe pergunto, qual é a estratégia que você tem para o crescimento do seu negócio até dezembro? Qual é a expectativa de crescimento que você tem para o seu negócio até dezembro? Pastor, mas eu não tenho nenhum negócio ainda. Então, se você almeja ter algum negócio, você precisa, pelo menos, colocar e organizar esse negócio no papel. Seu crescimento é na organização, no projeto, no planejamento. Tirar da sua ideia, só da cabeça. Tirar a ideia só da cabeça e transformar essa ideia em algo mais concreto. Porque a inspiração vem no coração, vem na cabeça,
também, mas só no coração e só na cabeça não é suficiente. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava preparado antes da fundação do mundo, mas ele teve que nascer. O projeto de Deus para a salvação teve que nascer. Jesus precisou ir para a cruz. Sabe, 400 anos antes, cerca de 430 anos antes, o profeta Isaías já estava anunciando, já estava no projeto de Deus, que o Cristo, ele iria morrer na cruz. Mas teve que chegar o dia dele ser sacrificado. Então é necessário você ter um planejamento. É necessário você ter uma estratégia. E quando você tem uma estratégia, você vai ter agora uma razão para continuar avançando nessa direção. Ok? Tem alguém com frio aqui? Eu acho que tem mais gente com frio. Ou não? Ok. Então, pastor, como é que eu vou fazer uma estratégia? Como é que eu vou desenvolver uma estratégia? Bem, quanto mais você conhecer a respeito do seu negócio, mais você vai ter facilidade de desenvolver uma estratégia. Eu gosto de jogar xadrez, por exemplo. Então, um dia eu estava lendo um livro de xadrez. Existem muitas pessoas que jogam xadrez e nunca leram um livro de xadrez. Mas se eu quero melhorar no jogo de xadrez, eu preciso enriquecer o meu conhecimento nessa área. Então, eu peguei um livro de xadrez e comecei a ler o livro de xadrez. E logo naquele começo do livro, teve algo que começou a chamar muita atenção, porque o xadrez ensina muito sobre estratégias. E lá no começo, o autor ele colocou uma partida de xadrez de um jogador muito experiente com um jogador inexperiente. E aquele jogador, por ser muito experiente, ele começou a partida com uma peça forte, uma das peças mais fortes a menos. Ele entregou uma torre. Ele simplesmente tirou uma torre do tabuleiro e começou com uma torre a menos. E poucos lances depois, ele já tinha vencido a partida. Então, eu vi toda aquela partida. Agora, o que eu achei interessante foi, posteriormente, a explicação do autor do livro de o porquê o jogador que já estava com uma vantagem vencedora no início, porque quem tinha uma torre a mais já está ganho, porque quem estava ganho perdeu e quem estava perdido ganhou. Aí ele começa a dizer que o problema é que aquele que estava ganho começou a fazer erros estratégicos. E os erros estratégicos eram, mesmo ele tendo rainha, que é dama, mesmo ele tendo 2 bispos, mesmo ele tendo 2 cavalos, ele começou a mexer só os peões. E ele deixou atrás a dama, paradinha a dama, deixou os cavalos parados, deixou os bispos, que são peças de longo alcance, tudo parado, tudo em casa. E ele foi para a guerra só com os peões. Então toda a artilharia dele pesada ficou em casa e ele foi para a guerra com os peões. Enquanto o outro tinha uma artilharia menor, mas deixou os peões mais em algumas posições só ali, de guardar algumas casas importantes, e foi para o ataque com a força maior que tinha. E rapidamente detonou tudo. E quando ele falou isso, eu comecei a pensar, eu digo, rapaz, a gente tem uma igreja, no sentido, não que a igreja é nossa, mas estamos à frente de uma igreja. Essa igreja não tem tantas pessoas, mas a questão não é quantas pessoas eu tenho, porque eu posso ter todos os recursos vencedores, mas se eu não souber posicionar esses recursos nos lugares onde eles serão mais efetivos possíveis, então eu vou estar negligenciando a estratégia e eu estou deixando os meus recursos inativos. E se o tempo passar, eu posso levar um checkmate. Aí eu comecei a observar, por exemplo, na igreja, quem é uma pessoa que sabe melhor recepcionar as pessoas que estão chegando? Onde é que essa pessoa deve estar? Cantando louvor? Se ela não sabe cantar, ela é boa mesmo para recepcionar alguém. Então ela deve estar recepcionando. Se a pessoa é bem abusado, abusado, cara feio o tempo todo, eu vou botar para recepcionar as pessoas na igreja? Não. Por quê? Porque isso não é a coisa boa para ela. Talvez seja bom colocar quando tem que resolver um problema difícil.
Tem uma irmã, acho que ela está aqui, Vanessa. Vanessa fez o teste do louvor. Quando Vanessa fez o teste do louvor, meu Deus, não saía nada. Vanessa só cantou no louvor um único dia, no dia do teste. Mas Vanessa, a gente tinha uns livros caixas para Vanessa fazer. Aí eu disse, Vanessa, eu gostaria que você atualizasse esse livro caixa aqui da igreja. É logo no comecinho. Eu vou te dar uma semana para você fazer isso. Aí quando eu dei esse livro caixa para Vanessa, ela pegou o livro caixa e ela começou a trabalhar e ela só foi dormir depois que ela terminou. Ela começou e foi até o fim. Em um dia ela terminou. Uma missão que eu tinha dado para ela fazer numa semana. Então eu digo, ela não é boa no louvor, mas ela vai ser muito importante na tesouraria dessa igreja. Porque ela tem a diligência que eu preciso na tesouraria. Então você precisa saber quais são os recursos que você tem. Cada recurso é importante. Nessas estratégias do xadrez, por exemplo, quando o negócio fica mais difícil, né, tipo os campeões mundiais, nos níveis mais altos, cada peão é importante. Se perder um peão, perdeu a partida. Então, quanto mais o seu negócio vai crescendo, quanto mais o seu empreendimento vai crescendo, mais você tem que estar atento a coisas que antes talvez você poderia negligenciar e você teria tempo para voltar e reverter. Mas agora você não pode negligenciar coisas que antes poderiam ser pequenas, mas agora não é mais. Um navio grande, se ele for fazer uma grande viagem, um pequeno erro na rota pode colocá-lo num lugar muito distante. Então, isso é muito importante, você analisar como está a parte estratégica do seu empreendimento. Pare para pensar nisso. Pare para pensar no planejamento. Sabe, quem estuda planejamento normalmente gosta de estudar os japoneses. Os japoneses, muitas vezes, eles passam 5 anos fazendo um projeto de um edifício, de uma determinada construção, de um determinado empreendimento. 5 anos no projeto, mas quando vai executar, executa em 5 meses. Às vezes o brasileiro, naquele ímpeto de executar logo, em 5 meses executa e passa 5 anos tentando tirar os erros que cometeu, por falta de planejamento. Tentando corrigir. Às vezes não dá para corrigir. Às vezes é melhor você esperar um pouquinho mais, mas não esperar passivamente, esperar trabalhando, melhorando aquele projeto, para que haja um crescimento melhor. Então não se apresse para fazer as coisas desorganizadamente, mas também não fique parado sem fazer nada. Ok? Isso é muito importante. Planejamento estratégico. Em João, no capítulo 4, versículo 31 e 32, está escrito, nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegra tanto o semeador quanto o ceifeiro. Então, para você entender o contexto aqui, o contexto é quando Jesus está lá no poço e vê aquela mulher samaritana e ele para evangelizar aquela samaritana. Ele não perde tempo, ele viu uma oportunidade de semear. Então ele poderia estar descansando, ele poderia parar para comer, ele poderia parar para dormir, mas Jesus diz, ei, aqui tem uma oportunidade de crescimento. Existem algumas oportunidades que chegam para você que você tem que parar de comer e parar de dormir. Isso não é o tempo todo, porque se for assim você vai morrer. Mas tem horas que você tem que sacrificar algumas coisas.
que se você não souber a hora de sacrificar algo, você pode perder uma grande oportunidade. Tem coisas que você não pode sacrificar. Por exemplo, você não pode sacrificar a sua família por causa de um negócio, porque ela é mais importante do que o seu negócio. Você não pode sacrificar o seu relacionamento com o Senhor por causa de um negócio, porque ele é mais importante do que qualquer negócio. Mas tem horas que você tem que fazer um esforço extra. Tem horas que você tem que sacrificar um lazer que você iria ter com os amigos. Eu me lembro quando eu estava no mestrado em matemática e eu tive que sacrificar muitas coisas. Ia dormir de meia-noite para acordar de 2 horas da manhã. Dormia 2 horas de sono. Então eu passava a madrugada toda, todo mundo dormindo naquele silêncio e eu lá. Pense como dava uma vontade de dormir. Você vendo todo mundo dormindo e você lá acordado com uma garrafa de café, tendo que estudar ali com sono. Aquilo ali era um sacrifício. Sacrifício não é sofrimento. O sacrifício, ele elimina o sofrimento. Se você fizer o sacrifício certo, na hora certa. E eu lhe pergunto, o que você está disposto a sacrificar para que o seu empreendimento seja um sucesso? Tem pessoas que começam um empreendimento e quando começa a entrar dinheiro no empreendimento, o dinheiro que era para oxigenar aquele empreendimento para o crescimento, ele vê como uma oportunidade de realizar aquele sonho. Sabe, coisas que você não poderia comprar antes, mas agora chegou a oportunidade porque tem o dinheiro, você já quer comprar imediatamente? Se você já teve um tempo na sua vida de pobreza extrema, eu já tive um tempo na minha vida onde na minha casa meu pai teve uns problemas de saúde muito graves e houve uma crise grande na minha casa, a gente recebia cesta básica. E eu me lembro que quando eu saí daquela situação, quando eu ganhei um dinheiro, eu já tive vontade de comprar uma lata de leite condensado e tomar todinho. Você está pensando que é brincadeira? Um colega meu, ele nunca conseguia comprar uma lata de leite ninho, só comprava aqueles leites de saquinho do mais fraco que tinha. E um dia ele começou a fazer umas vendas e ganhou dinheiro. A primeira coisa que ele comprou foi uma lata de leite ninho. De manhã, quando foi de noite, ele tinha comido a lata de leite ninho toda. Porque quando começa a entrar um dinheirinho, você já quer satisfazer um desejo que você teve antes e você não conseguia. Às vezes, isso vai para outras áreas mais graves. Tem homens, por exemplo, que quando era jovem, nenhuma mulher gostava dele. Mas quando ele começa a ser um empreendedor e começa a entrar dinheiro, e as mulheres que não olhavam para ele antes começam a olhar. Aí diz, agora é a oportunidade. Aí sacrifica o que ele não deveria sacrificar, que era a esposa que deu valor para ele quando ele não tinha nada. Então, isso são problemas. Aquele era o momento dele começar a investir mais, a fazer o negócio crescer e a desfrutar, num outro momento, da família, da melhor forma, de dar para a família aquilo que ele não pôde dar agora com segurança e estabilidade, mas não a custo de sacrificar o crescimento daquela empresa. Porque se você não souber a hora certa de fazer o sacrifício necessário, você vai sacrificar o crescimento que a sua empresa poderia ter lá no futuro. Então, isso é muito importante mesmo, pessoal. Então, você precisa ter a estratégia muito clara. Depois, nesse texto aqui, você vai ver que, de repente, eu vou ler mais. Jesus continua dizendo, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegra tanto o semeador quanto o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Versículo 38 ele diz, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Agora versículo 39 ele diz, está escrito, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito.
Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabe, amados, aqui tem uma mensagem. Aqui dentro tem uma mensagem empreendedora muito importante. Jesus, ele empreendeu naquela mulher ali, pregando a palavra para ela, sendo atencioso com ela, dando para ela o que ele tinha de melhor. Dando o que ele tinha de melhor. Aquela mulher samaritana, que parecia que não tinha nada para oferecer, ela saiu tão impactada que ela avisou para todos os samaritanos o que aconteceu com ela. O que aconteceu? Jesus sabia: eu plantei uma semente boa, está vindo uma colheita, eu vou sacrificar o que for necessário, porque eu não posso perder essa colheita que está vindo. Os samaritanos chegam e Jesus dá para os samaritanos o mesmo tipo de comida, o mesmo alimento espiritual que ele deu, que satisfez aquela mulher, ele também dá para os samaritanos. E os samaritanos dizem para Jesus: olha, mulher, agora não é mais pelo que tu dissestes, mas é porque nós mesmos vimos e ouvimos. É porque nós mesmos provamos. Sabia o que eu tenho visto muitas vezes em empreendimentos? A pessoa começa um empreendimento com muita ousadia, com muita diligência, faz algo até bom e impressiona algumas pessoas. Essas pessoas impressionadas falam para outras pessoas que vêm provar daquele mesmo produto, só que quando elas chegam, a pessoa já está cansada, o empreendedor já está cansado, já não oferece algo tão bom como ofereceu para a primeira vez, ou não oferece nem a segunda vez da mesma forma que ofereceu para a primeira vez. E aquela pessoa veio com tanta alegria e volta decepcionada, diz: não está mais do mesmo jeito. Ou a pessoa que... Quem é que nunca indicou alguém para ir em um lugar que você até foi bem atendido naquele lugar, mas a pessoa que você indicou quando chegou lá foi mal atendido? Você acha que esse lugar vai crescer? Vai avançar? Não, isso se chama padrão. Você precisa ter um padrão em tudo aquilo que você faz. Desenvolver um bom padrão de qualidade. Não negligencie o padrão de qualidade do que você faz. Você precisa ter um padrão. Isso se chama excelência. Excelência tem que ser um valor. Valor é aquilo que você não negocia. Quais são os valores da sua empresa? Qual é a visão? Qual é a missão da sua empresa? Isso tem que estar muito claro para você. A visão, a missão, os valores. Os valores, eles são inegociáveis. Inegociáveis. Enquanto é um valor para a sua empresa, aquilo ali não pode ser negociado. Se excelência é um valor, você não faz nada sem excelência. Se honestidade é um valor, você não faz nada sem honestidade. Se pontualidade é um valor, você não faz nada sem pontualidade. Você vai definir as pessoas que vão trabalhar para você a partir dos valores que você tem na sua empresa. Se a excelência é um valor e uma pessoa não tem excelência, ela não pode trabalhar com você, a não ser que ela queira abraçar a excelência também. A não ser que você possa treiná-la a se tornar uma pessoa excelente. E se você perceber que ela não se tornará uma pessoa excelente, você não pode ter essa pessoa trabalhando na sua empresa. Se honestidade é um valor para você e você é uma pessoa honesta, você não pode ter uma pessoa desonesta trabalhando com você. Porque o caráter desonesto dela vai ser transferido para você. E aonde ela chegar e tratar alguém com desonestidade, a pessoa vai atribuir aquilo ali a você. Se pontualidade é um valor para você, e você trabalha com uma pessoa e essa pessoa não é pontual, você precisa trabalhar isso na vida dessa pessoa. Porque se continuar, talvez você vai ter que colocá-la ao lado. Então você precisa saber o que é valor, porque valor é inegociável. Está comigo? Por exemplo, a igreja. A igreja é um lugar aberto ao público. Existem regras aqui que precisam ser obedecidas. Por exemplo, se uma pessoa chegar aqui na igreja e começar a querer ficar gritando desordenadamente na hora do culto, ela vai ter que sair da igreja, porque a igreja é aberta ao público, mas a igreja não é pública. Se ela não quiser sair por orientação, a gente chama a polícia tira. Não tenho nenhum problema. Se a pessoa não quiser ficar aqui dentro das regras, ela vai procurar outro canto, mas não vai ficar aqui.
Está comigo? Agora, para vir para o culto, a pessoa... Por exemplo, tem pessoas que vêm na nossa igreja ouvir a palavra e tem vários tipos de problemas na sua vida. E não tem problema, a igreja é aberta para a pessoa que tem problema mesmo. Todo mundo tem problema, tem uns que são problemas graves demais, outros não. Pode assistir a igreja assistir o culto com qualquer tipo de problema. Mas para fazer parte da minha equipe, não pode ter qualquer tipo de problema. Qualquer pessoa pode ir satisfazer uma necessidade na sua empresa. Se você tem um restaurante, qualquer pessoa pode sentar lá para comer. Mas para ter acesso à sua cozinha, não pode ser qualquer pessoa. Você pode conversar com todo mundo, mas você não pode botar todo mundo dentro da sua casa. Então você precisa discernir muito bem essas coisas. Você precisa analisar, parar, sentar. Tem coisas que são chatas de se fazer. Tem coisas que a gente não gosta. E normalmente o nosso sucesso ele está mais ligado a como nós fazemos as coisas que nós não gostamos do que como nós fazemos as coisas que nós gostamos. Por exemplo, quem aqui gosta de analisar um DRE da sua empresa? O demonstrativo dos resultados do exercício. Tipo, você analisou o demonstrativo dos resultados do exercício que você teve o ano passado? Se sua empresa teve lucro ou não? Você sabe se a sua empresa está tendo lucro? Ou se ela está tendo prejuízo? Será que a sua empresa está tendo lucro? Ou não? Ah, mas você tem tantas dívidas. Mas o fato de você ter muitas dívidas não quer dizer que a sua empresa não está tendo lucro. Porque ela pode estar tendo lucro e está começando a pagar parte das suas dívidas. Então, essa empresa é lucrativa. E esse lucro pode estar sendo maquiado simplesmente porque existem dívidas do passado que estão consumindo o lucro do presente. E você precisa até saber negociar as suas dívidas, de forma a as dívidas não consumir todo o lucro e sacrificar o crescimento. Porque o crescimento da sua empresa pode fazer com que você tenha mais lucro e você precisaria definir uma margem dos lucros da sua empresa para pagar uma parte das dívidas. Mas tem que ter uma margem do lucro para o crescimento. E com mais crescimento, você vai ter uma margem de lucro maior para pagar mais dívidas. E você vai conseguir sair das dívidas. Ninguém é criminoso porque está devendo, não. Mas você precisa ter uma estratégia. Qual é a sua estratégia para sair das dívidas? Porque se você não tiver uma estratégia para sair das dívidas, elas só vão aumentar. E às vezes você pode até achar que está tendo lucro simplesmente porque tem um bom fluxo de caixa, mas você não está tendo lucro, você está tendo prejuízo. E esse prejuízo é recorrente. E se você entender os resultados do ano passado, você pode entender que em alguns meses, aparentemente, aquela empresa tem prejuízo, mas, na verdade, na curva do ano inteiro, no final, ela vai ter um bom lucro. Isso, às vezes, é resultado de um trabalho que não é prazeroso de se fazer. Porque, dependendo da sua aptidão com matemática, com essas coisas, a maioria das pessoas não tem. Por exemplo, quem aqui gosta de matemática? Alguns. Num ramo de comerciante é para ter mais gente que gosta de matemática, né? Mas nem isso acontece, porque muitas vezes você é bom de relacionamento com pessoas, mas não é bom com números. E você tem que entender que você não é muito bom com números e chamar para perto de você alguém que é bom com números e você vai ter que sacrificar a sua vontade e ficar lá e procurar entender essas coisas. Porque você vai tomar decisões. Isso é muito importante. Você precisa saber como é que estão os provisionamentos da sua empresa. Porque, por exemplo, já teve mês de ter sobre a administração dessa igreja mais de 50 mil reais. Começar o mês tinha mais de 50 mil reais sobre a administração da igreja. Mas esse dinheiro no banco, e quando eu vi lá, tem mais de 50 mil reais, dá para a gente comprar as cadeiras todas da igreja, é 20 e poucos mil reais as cadeiras. Tem mais de 50 mil reais. Só que como a gente tem toda uma estrutura de planejamento e de provisionamento das despesas, uma parte desse dinheiro são encargos trabalhistas, que se eu precisar demitir uma pessoa, eu vou ter que pagar uma boa parte com esse dinheiro. Então, esse dinheiro não é da igreja. Esse dinheiro é do seguro dos encargos trabalhistas. Tem pessoas que não conseguem demitir um funcionário porque
a empresa não tem uma organização suficiente para ter o recurso de pagar a demissão. E agora o patrão é quem trabalha para o funcionário, porque ele não consegue demitir, porque ele não se organizou. Já pensou? Eu estou te falando isso, amado, e se está na sua empresa acontecendo assim, isso não é para trazer condenação, isso é um despertamento, porque você vai sair disso. Você vai entrar numa fase de organização. Então, tinha 50 mil reais, quando eu fui olhar, eu acho que nesse tempo a igreja não tinha nem R$1.000, não tinha dinheiro nem para pagar as contas do mês. Ali. E eu não pude fazer investimento nenhum, pelo contrário, eu tive que orar, crendo para entrar mais recursos para pagar as contas. E graças a Deus que entrou. Entendeu? Teve outra vez no começo da igreja, tinha, acho que era R$3.000 no caixa da igreja. Eu disse, vou comprar um data show para a igreja. Só que eu pedi para a Vanessa, coloca aí tudo que eu tenho que pagar esse mês. Quando colocou tudo que tinha que pagar, só tinha ficado R$80. Agora imagina, se eu dissesse, tem 2.000 e tantos reais no caixa da igreja, vou lá comprar o data show, vou pagar à vista. Quando chegasse as contas, meu Deus, cadê o dinheiro? É o diabo que está contra o ministério. Não é o diabo que está contra o ministério, não. É a falta de planejamento e organização. Então tem coisa que você vai repreender o devorador, o diabo, o gafanhoto, o migrador e os gafanhotos. O diabo estão dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não precisei me envolver com isso. Você mesmo foi quem bagunçou tudo. Mas é hora da gente pedir a Deus sabedoria. E a Bíblia diz, peça sabedoria a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Amém? Aleluia. Deus é bom. Eu vou finalizar rapidamente esse último tópico. Tópico 5. O empreendedor, ele precisa saber liderar a sua empresa. Você é um líder ou um lobo solitário? O empreendedor, ele é um líder. Em Mateus capítulo 4, do 18 ao 20, está escrito que Jesus, ele caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olha só, um líder é alguém que está indo para algum lugar. Agora eu pergunto, vou fazer uma imagem aqui, venha por gentileza aqui, Kainan. Kainan, eu gostaria que você me seguisse. Bora, Kainan, me siga. Siga-me. Kainan, por que você não está me seguindo? Sabe o que ele falou? Eu não saí do canto. Por que você não saiu do canto? Você não consegue seguir alguém que está parado. O líder, ele precisa estar indo para algum lugar. E quando ele está indo para algum lugar, alguém poderá segui-lo. Se você é um líder que está parado o tempo todo, como é que sua equipe vai seguir? Você precisa estar crescendo. Palmas aí para Kainan. Você precisa estar crescendo. E você precisa estimular o crescimento da sua equipe, das pessoas que estão com você. Não ache que você chegou num patamar. Sabe qual é o pior erro de um pior? Não vou estabelecer pior. Sabe, um dos erros que empreendedores cometem, eles chegam em um determinado patamar da vida dele, que diz, não, aqui já está bom demais. E eles param de crescer. E se eles param de crescer, eles interrompem o fluxo de crescimento da sua equipe. Trava a equipe. E se a equipe está travada, a equipe não vê mais nenhuma possibilidade de crescimento dentro daquela organização e começa a ficar todos desestimulados, porque você perdeu a capacidade de liderança da sua equipe. No momento que você para de crescer, você interrompe a capacidade de liderar a sua própria equipe. E se você não está liderando a sua equipe, eles vão estar desmotivados. Mas eu creio que você vai começar a crescer mais ainda. Você vai continuar crescendo, vai crescer mais. E as pessoas que estarão debaixo da sua liderança vão estar com você. Você vai liderar não só uma pessoa, mas muitas. Muitas pessoas têm a chama empreendedora dentro deles, mas não querem lidar com pessoas. Ei, você precisa liderar. Ok? Eu coloquei aqui, o empreendedor de sucesso não sabe que não pode fazer tudo sozinho. Quanto maior a visão,
mais pessoas serão necessárias para colocar a mão no arado. Eu fiz uma observação, muitos empreendedores estão frustrados com maus funcionários e estão desistindo da visão de crescimento para não terem que lidar com as falhas de caráter de pessoas. Pessoas que não querem trabalhar, pessoas que roubam, pessoas que fazem... Tem todo tipo de coisa errada que acontece com funcionários. E por causa disso, muita gente quer até parar de ser empreendedor, porque não quer lidar com essas mazelas que estão no caráter das pessoas. Então, eu coloquei aqui, o melhor não é fazer isso. O melhor seria que ele se dedicasse mais tempo em aprender a liderar pessoas, a ponto de se tornar um líder que desenvolve o caráter dos seus funcionários e torna os seus funcionários pessoas melhores. Dedica tempo para desenvolvê-los, para que eles se tornem cada vez melhores e você vai ter uma equipe boa. Infelizmente, alguns terão que se desligar da sua equipe. Na equipe de Jesus, o próprio Judas se retirou. Alguns, dependendo do ritmo que tiver a sua empresa, da seriedade, do treinamento, eles mesmos vão se desligar, vão dizer, não, aqui não dá para mim, e é melhor que saia. Quando uma pessoa pedir para sair da sua empresa, deixe sair. Nunca queira deixar na sua empresa alguém que pediu para sair. Se pedir para sair, compra a passagem. Porque quando alguém pede para sair, é porque o coração dela já saiu. E se ela permanecer na sua equipe, ela vai tirar o coração dos que estão com você também da equipe. E daqui a pouco não vai sair só ela, vai sair a sua força. Você vai ficar um líder que está cheio de pessoas que não estão com o coração ali. E você vai se ver carregando uma cruz nas costas. Carregando um peso morto. Então, se alguém pediu para sair, deixe sair. Se você vê que alguém já saiu no coração, mas ainda está ali, às vezes por causa de um salário, por causa de alguma coisa, e não tem coragem de sair, faça com que essa pessoa saia. Não deixe, porque vai estragar o seu propósito. Está comigo? Isso não vai ser nem bom para ela, nem bom para você. Você pode achar que está sendo duro, um carrasco. Vixe, esse é um pastor e fala um negócio desse. É sim, amado. Deixem-os ir. Sem nenhum problema. É melhor você mandar uma cesta básica, ajudar, dando dinheiro, do que você deixar dentro da sua empresa, estragando todos os processos que você tem sacrificado tantas coisas para construir. Amém? Mas vai dar certo. Diga, vai dar certo. Vai funcionar. Aleluia. Que bênção, mas eu quero orar por vocês. Fiquem de pé, amados. Eu quero orar por você. Renatinha vai fazer uma apresentação também aqui, falando um pouquinho da TV. Nós temos uma televisão, amados, aqui na nossa igreja, a TV Rede Verbo. Existe uma oportunidades para você que é empreendedor divulgar a sua empresa, o seu negócio, ser um participante desta obra que está crescendo e também está abençoando muitas vidas, amém? Mas eu quero orar por você. Aleluia. Obrigado, Pai. Quantos podem consagrar esse tempo ao Senhor? Fala com o Senhor Jesus. Só diga para Ele, Jesus, me ensina a ser uma pessoa melhor, um empreendedor melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um patrão melhor, um líder melhor. E Ele vai te dar inspiração, porque na verdade há um espírito no homem e é o sopro do Todo-Poderoso que o faz sábio. Oh, aleluia. Pai querido e amado, nós estamos aqui, Pai. Nós cremos na Tua inspiração para esse tempo. Eu creio, Pai, que o que eu falei não foi de mim mesmo, mas eu creio que o Senhor trouxe uma inspiração para despertar pessoas aqui, Pai. Eu creio, Pai, que aquilo que foi dito não foi para trazer julgamento em ninguém, peso em ninguém, mas foi para uma reflexão, porque algo está sendo removido. E eu creio uma capacitação vindo sobre eles, Pai. Uma força, uma sabedoria, em nome de Jesus, Pai, os capacitando para serem pessoas que vão fazer a diferença, Pai, pessoas sérias, pessoas que vão promover crescimento. Eu creio que eles vão crescer por dentro e aquilo que eles fazem, Pai, vai crescer também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por eles e te peço em nome de Jesus, para o Teu favor e a Tua graça em tudo aquilo que eles fazem, Pai, que eles não venham fazer sozinhos, mas que em parceria com o Senhor, aquilo que estiver além da capacidade deles, além da força deles, o Senhor possa, com a Tua boa mão, Pai, o Teu favor e a Tua graça, ajudá-los
ajudá-los, Pai. Mostrando coisas que poderiam dar errado. E livrando de tropeços, de erros, de falhas, em nome de Jesus. Inspirando ao crescimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Oh, Senhor, oro também, Pai, por aqueles que têm projetos e estão crendo para recursos chegarem. Recursos. Dá estratégias, Senhor. Estratégias para multiplicar aquilo que já está chegando na mão. Conecta também pessoas, Pai, para investir em nome de Jesus, Pai. Junto com eles, Pai, em nome de Jesus. Para acreditar junto com eles, em nome de Jesus. Abre os olhos, mostra, Senhor, aonde já existe recurso, aonde já existe oportunidade disponível, em nome de Jesus. A tua palavra fala que o Senhor, Ele nos mostra os tesouros encobertos e as riquezas encobertas, aquilo que está encoberto dos nossos olhos, aquilo que nós ainda não estamos vendo nem tocando, nos mostra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que haja crescimento, que haja aumento, em nome de Jesus, que haja um novo nível de organização, uma postura nova, Pai, como um empreendedor se levantando de manhã, Pai, com ousadia, com força, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vocês podem sentar. Renatinha, você pode vir, Renatinha. Deus é bom. Renatinha vai mostrar aqui? Pode ficar à vontade, Renatinha. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Amém. Misael, eu gostaria que você colocasse primeiro aquela foto que eu passei para você pelo WhatsApp, por favor. Eu não apresentei Renatinha, né, para quem não conhece, mas eu chamo Renatinha, mas Renatinha, ela é administradora, né, formada em administração, e é quem administra a TV Rede Verbo aqui. Rede Verbo TV, ela vai falar mais sobre ela, né? Amém. Vou falar um pouquinho sobre a TV, a nossa TV. Vocês sabiam que a gente tem uma TV? Quem sabia, levante a mão. Amém. Mas quem não sabia, levante a mão. Tem algumas pessoas aqui. É isso mesmo. Nós temos uma TV funcionando ativamente aqui nesse lugar. E eu quero explicar um pouquinho, bem rapidamente, para a gente não demandar muito tempo. Mas vocês estão vendo aí essa imagem. E alguém sabe aqui o que é a Ancine? Alguém já ouviu falar na Ancine? Para quem não ouviu falar, mas também para quem já ouviu falar, eu vou explicar rapidamente. Isso aí, esse documento é um certificado da Ancine e esse é propriamente o certificado da nossa TV, da Rede Verbo, isso. A Ancine, essa sigla, ela significa Agência Nacional do Cinema. E essa agência, ela é uma agência reguladora, ou seja, ela tem como obrigação fiscalizar, regularizar o funcionamento do mercado de audiovisual e do cinema aqui na nossa nação, no Brasil. E ela também cuida, né, ela fiscaliza, ela administra o cadastro de toda empresa no setor de audiovisual. Ou seja, se você deseja se tornar uma pessoa jurídica nesse ramo de telecomunicação, de audiovisual, você precisa ter a certificação da Ancine, dessa agência. Ela é vinculada ao Ministério da Cultura aqui no Brasil. E você precisa ter o seu cadastro lá e você precisa estar debaixo das medidas, né, que regulamentam, das medidas legais da Ancine para que você, como pessoa jurídica, abra uma empresa no setor de audiovisual. Ou seja, resumindo, se você deseja ter uma TV, assim como a Globo, como a Record, como o SBT, você precisa estar debaixo dessas medidas legais e certificadas da Ancine. Entenderam? Ou seja, a nossa TV, a Rede Verbo TV, no ano passado, julho do ano passado, nós recebemos a nossa certificação da Ancine. Amém? Você se alegra com isso? Ou seja, não como uma referência, mas para vocês entenderem, como a Globo, como a Record, como a SBT, a nossa TV, ela funciona da mesma maneira, debaixo da mesma regularidade de fiscalização que essas outras TVs funcionam. Entendeu? Então, é um privilégio para nós, é uma alegria muito grande estar mesmo
com essa TV e debaixo dessa visão, né? A Rede Verbo TV foi uma visão concedida ao pastor Jackson e à Aurélia. E hoje, né, glória a Deus, nós podemos desfrutar não só apenas de uma visão, mas de uma realidade. Essa TV ela já é uma realidade para nós. E aí eu gostaria que Misael colocasse a apresentação, que eu quero falar bem rapidinho. Esse certificado está lá na sala da comunicação, se você quiser ver lá melhor, você pode ir lá e está lá na parede. Pode passar, Misael. Ok, pode deixar na missão. O senhor quer falar ou eu posso falar da missão? Pronto. A missão da nossa TV, né, contribuir com o desenvolvimento social através de programas educativos, informativos e evangelísticos. Essa é a missão da nossa TV. Como o pastor falou, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo, o que nós queremos alcançar, o público que nós queremos alcançar. E, para isso, nós temos uma missão. E a nossa missão é educar pessoas. A nossa missão é informar pessoas e evangelizar pessoas através de conteúdos relevantes, bem feitos e de qualidade. E nós vamos alcançar todo esse Brasil com esse conteúdo educativo, informativo e evangelístico. Essa é a nossa missão. Amém? Próximo, a nossa visão é atingir um alcance de 150 mil pessoas por mês até 2027. Ou seja, em 5 anos, a nossa visão, ela é algo prático, como a missão ela é algo mais teórica, né? Mas a visão é prática. Nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter metas, nós precisamos ter planejamento e nós precisamos ter as ferramentas certas de acordo com a missão que nós temos. Se nós não temos uma missão, mas não temos uma visão, nós não vamos saber como alcançar ou como nos mover, como nos comportar, quais meios nós vamos usar para poder alcançar. Você está comigo? Então, a visão é prática, essa é a nossa meta, até 2027, termos um alcance mensal de 150 mil pessoas, que dá um total de quantas? Não, até 2027, a gente fez aquele cálculo, né? Mas eu já nem me lembro mais. Alguns milhões, acho que é. Isso. Então, essa é a nossa meta, até 2027. E nós contamos com você para nos ajudar a alcançar essa meta. Amém? Então, próximo. Os nossos valores, né, os valores da nossa TV, seriedade, excelência, honestidade, fazer o bem, o compromisso, a produtividade. E nós estávamos traçando, né, os nossos valores há alguns dias e nós ainda vamos incrementar algumas outras coisas. Aí o pastor falou sobre a pontualidade. A pontualidade também é um valor, um princípio da nossa empresa, da Rede Verbo. Tá? E aí, próximo. Ok. Esse mapa, ele é um mapa oferecido hoje. A Rede Verbo TV está em 2 grupos de telecomunicação. Ela está no grupo Telecab e ela também está agora, né, acredito que a semana passada, né, nós estreamos a nossa TV na TCM TV Box. Quantos já ouviram falar? TV Box da TCM, nós estamos lá. Ok? Então, esse mapa aí é o mapa da Telecab. Nós estamos hoje, pelo grupo Telecab, em um pouco mais de 340 cidades. E aí nós estamos em algumas cidades, alguns municípios, cidades no Rio Grande do Norte, também no Ceará, e vários outros estados aqui no Nordeste, ok? E aí, se você quiser saber mais onde é que está a Telecab, você pode acessar o site lá da Telecab e vai ter esse mapa e você vai colocar o mouse em cima e ele vai saltar o nome de todas as cidades, todos os lugares interiores que a Telecab está hoje. E nós estamos no canal 110 através da Telecab, ok? Então, se você quiser assinar a Telecab, você vai assistir lá a Rede Verbo no canal 110. Então, próximo. Aqui é onde nós estamos pela TCM. Estamos aqui em Mossoró, Apodi, Felipe Guerra, Tibau, Governador, Caraúbas, Upanema, Campo Grande, Açu, Ipanguaçu, Itajá. E acredito que nós já estamos também em Pau dos Ferros, que esses dados foram do mês passado.
Então, nós estamos nesses lugares através da TV Box, da TCM. Você também pode acessar e o nosso canal vai estar lá na TCM. Próximo. Ok. Aqui são algumas das nossas programações hoje, né? Alguns programas da nossa grade. Hoje nós estamos com o Vida Pet, a Live Fé e Esperança. Quem assiste a Live Fé e Esperança aqui? Muita gente. Todos os dias, às 12h30, pontualmente, nós temos esse programa. O Verbo Ciência, as Super Quintas, o Inside. Essas são algumas programações da Igreja Verbo da Vida aqui em Mossoró, que elas estão enquadradas como um programa na Rede Verbo TV, ok? E aí nós temos programas educativos, e nós já estamos também com um novo programa, o Fala Universitário. Ele é um programa de linguagem universitária, ele aborda o universo universitário, aquilo que acontece lá, o que acontece com os alunos, com os professores, e é uma temática mais geral e mais abrangente acerca da universidade, da faculdade. Já o Verbo Ciência, ele tem um nicho mais científico, exato. Ele é apresentado pelo pastor Jackson e também por outras pessoas, outros professores, e ele já é um programa voltado mais para a docência, não é isso? O Verbo Ciência é voltado para a pesquisa. Isso. Normalmente, nós falamos o que está sendo desenvolvido de pesquisa na nossa instituição. Inclusive, sexta-feira, nós vamos ter entrevistando Juninho e Larissa. Fica de pé mais uma vez. Juninho e Larissa, ambos são doutores na área ambiental pela UFESA, e eles vão estar falando sobre a sua pesquisa de doutorado sexta-feira. Vocês já entrem lá, vai ser muito bom, né? Isso, e o Vida Pet, temos aqui os apresentadores do Vida Pet, né, Ives e Carol. O programa Vida Pet acontece todos os sábados, às 10 horas, e ele é um programa voltado para o mundo pet, ou seja, se você tem pet, tem o seu animal em casa, e você precisa e deseja saber lidar melhor com ele, é só você assistir o Vida Pet, que você vai adquirir conhecimento e vai ser educado, né, ensinado a manejar melhor o seu pet. Então, se conecte lá. Essas são algumas das nossas programações, né? Nós temos aí vários planejamentos para próximas, como um programa de empreendedorismo que está por vir aí, e como vários outros que vão acontecer e vão rechear essa nossa grade, ok? Próximo. Ok. Aqui é uma estatística do nosso canal no YouTube. Hoje nós estamos na TV, mas nós também temos um canal no YouTube. Nosso canal já está um pouco mais de 5.000 seguidores hoje, o canal da Igreja Verbo da Vida, aqui em Mossoró. E nós temos um alcance bem bom através do nosso canal no YouTube. E eu quero mostrar para vocês aqui, num período de 6 meses. Por que eu vou mostrar isso para vocês? Porque todo o conteúdo que acontece ao vivo, toda a programação ao vivo da Igreja Verbo da Vida em Mossoró e também dos programas da Rede Verbo TV, eles são transmitidos através do canal da Igreja Verbo da Vida em Mossoró, hoje, atualmente, por esse canal. E aí eu quero apresentar essas estatísticas para vocês verem, né, a funcionalidade. No período de 6 meses, nós filtramos, de outubro do ano passado a abril desse ano, o número de alcance que nós tivemos, né, de impressões e alcance. Basicamente, quando nós subimos um conteúdo no YouTube, quando nós publicamos um conteúdo lá no YouTube, um vídeo, né, quando isso acontece, o algoritmo, né, dessa plataforma, ele começa a distribuir esse vídeo, né, e ele começa a chegar para diversos públicos, para diversas pessoas. E aí, a partir do momento que você está lá passando o seu dedozinho na sua tela do YouTube e você passa um vídeo da nossa igreja, quando você sobe e visualiza esse vídeo, nós contamos isso como um alcance, ou seja, você visualizou esse conteúdo, mas também contamos como uma impressão, porque você visualizou pela primeira vez esse conteúdo. Então, as impressões, basicamente, elas são a quantidade de vezes que você visualizou um conteúdo. Se você visualizou 2 vezes, vai contar 2 vezes como uma impressão. Mas o alcance foi a primeira vez que você acessou, que você visualizou aquele conteúdo. E, num período de 6 meses, nós tivemos pouco mais de 1 milhão de impressões no nosso canal do YouTube. Pode dizer uau.
Muito bom, isso é muito bom, né? Para a quantidade de seguidores que nós temos hoje no nosso canal, isso é um número muito bom. Então, esse especificamente, o nosso número de impressões num período de 6 meses e dá uma taxa de cliques de 4,4%, né? E aí nós tivemos 86 mil pessoas, né? Um pouquinho mais de 86 mil pessoas visualizando todos esses conteúdos como um alcance. Então, essa é a nossa estatística num período de 6 meses. E para vocês enxergarem a funcionalidade ativa e operante do nosso canal. Talvez você olhe assim, mas só tem 5 mil seguidores. Mas não é basicamente isso que importa muito. Importa. Mas importa isso aqui, ó. Porque isso aqui testifica, isso aqui comprova a funcionalidade e o alcance do nosso canal. Você está entendendo? Então, isso é muito importante para a gente. Isso nos mostra muitas coisas, nos indica muitas coisas e nos faz ter mais estratégia para nos mover nos nossos conteúdos. Então, próximo slide. Obrigada. Eu pensei que tinha mais coisas. Mas por que eu estou apresentando? Estou falando bem rápido, né? Porque o tempo já passou. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Hoje, a nossa TV está funcionando, a Rede Verbo TV, como falei, no Grupo Telecab, na TCM, mas nós estamos também com o nosso conteúdo no YouTube. E hoje nós estamos com alguns pacotes, né, dentro da nossa grade, nós estamos com alguns pacotes financeiros para inserções de comerciais, de patrocínios, de merchandising e algumas outras coisas na nossa TV. Ou seja, tivemos uma palavra maravilhosa aqui acerca de empreendedorismo. Você ouviu, você está aqui, você tem um negócio, ou você deseja começar o seu negócio, e muitas vezes você não sabe como começar a divulgar o seu negócio, a expandir a sua marca e fazê-la chegar um pouco mais longe. Então, a nossa TV também está aqui para ajudar você, para cooperar com você no alcance, né, no número de alcance, na divulgação e na fomentação daquilo que você está começando. Então, hoje nós estamos trabalhando com patrocínios, né, dentro da nossa grade. Nós estamos trabalhando, oferecendo esse serviço de inserções de comerciais. Ou seja, se você tem uma vinheta do seu negócio, do seu empreendimento, se você tem um comercial de 30 segundos. Por exemplo, nós temos um combo, né, de inserções com essa minutagem feita para você divulgar o seu comercial e a sua marca na nossa TV. E não apenas na nossa TV, mas ela também vai passar nas nossas plataformas digitais que tem esse número de alcance que você pode ver agora. Entende? Está compreendendo? Então, se você deseja, né, fazer o seu negócio conhecido, fazê-lo chegar um pouco mais longe, não, mais longe, e começar a desenvolver mais a estrutura da sua marca, do nome da sua empresa, você pode me procurar. Eu vou apresentar para você em detalhes, né, todos os nossos combos, todos os nossos valores comerciais, e eu quero explicar para você detalhadamente como funciona isso para que o seu negócio esteja na nossa grade. Ok? Então, esse é um lugar feito para você. A nossa TV também foi feita para lhe ajudar. Ela não é só nossa. Não é só minha, não é do pastor Jackson, não é de Aurélia. É de todos nós. Entende? Então, ela é para lhe ajudar também. Então, nós realmente queremos ter esse compromisso com você, essa seriedade com você, pegar junto com você para te ajudar a crescer. Então, me procure, que eu quero, mesmo que você, Renata, eu não posso agora, mas me procure porque eu quero lhe explicar, eu quero lhe mostrar e eu quero lhe instigar a crescer, entende? E se você teve alguma dúvida aqui dessa apresentação, eu quero lhe explicar com mais calma, o tempo está acabando e vai dar tudo certo, como o pastor disse, vai dar certo, já está dando certo e vai ser uma bênção para você, amém? É isso, boa noite, gente. Que bênção, né, amado? Isso é maravilhoso. Renata falou aqui dessa oportunidade. Não é difícil, né, para você ser parceiro da TV e ter essa divulgação. Temos aqui a irmã Apolinário, hoje está lá, vários irmãos já também tiveram como parceiros. Mas, além dessa questão comercial que você pode se envolver na TV para divulgar o seu produto, você também pode se envolver do ponto de vista também espiritual, entendendo que a TV ela tem
um viés de evangelização e você pode semear nessa TV, mesmo que você não queira divulgar o seu produto. Tipo, não, eu entendo que a TV é uma TV séria e que o crescimento dessa TV vai favorecer o crescimento do evangelho em Mossoró, porque através da TV a gente consegue entrar para evangelizar em lugares que a gente não consegue mais chegar batendo palmas. A gente não consegue mais bater palma dentro de um condomínio. A gente não consegue bater palmas num edifício ali para poder chegar com a palavra. Mas a gente pode entrar dentro do quarto da pessoa com a evangelização através das redes sociais. E dessa forma você pode investir nessa TV, porque quanto mais recursos a TV tiver, mais a gente pode contratar pessoas, equipamentos, cenários, porque tudo isso requer investimento. E quem vai investir somos nós, não é verdade? Eu gostaria que você ficasse de pé. Você aprendeu algo essa noite? Foi bom para você? Amém. Quero orar mais uma vez por você, amém? Declarar um tempo de crescimento sobre a sua vida e uma semana abençoada. Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa perto de você. Sinal de que a gente não cresce sozinho, amém? Quando a gente pega na mão assim do outro, a gente sabe que a gente está junto, sabemos que ninguém cresce só. Amém. Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que essa palavra que foi compartilhada hoje aqui, ela venha produzir resultado nas nossas vidas, Pai. Que não seja só palavras nos nossos ouvidos, mas que fique essa semente no nosso coração, Pai. E no tempo certo venha germinar, crescer, frutificar, Pai. Que os meus irmãos possam lembrar de cada palavra dessa na hora de uma tomada de decisão, na hora de um planejamento. Quando a dificuldade se levantar, que eles não venham esmorecer, pelo contrário, eles vão se levantar sob essa dificuldade, Pai, e continuar avançando, porque o Senhor tem dado espírito de ousadia e intrepidez, Pai. Fortalece-os mais e mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vão em paz, amados, e sejam abençoados em nome de Jesus.